Fala galera do meu Brasil Varonil, vamos para mais um vídeo, hein? Se você não está inscrito, o que você está esperando, criatura? A semana promete ser decisiva. Tem algumas tomadas de decisões da diretoria que serão extremamente importantes para a continuidade do time na temporada. O elenco segue ainda nas suas respectivas residências em razão da quarentena. Aguarda o governo do estado e as autoridades sanitárias liberarem para o retorno às atividades coletivas no CT Rei Pelé para logo em seguida as competições, o final do estadual, a competição nacional, a Copa do Brasil e a Libertadores, se nenhum deles for adiado. Outro assunto também que está sendo bastante debatido na Vila foi a renovação de contrato do Lucas Veríssimo. Finalmente o jogador chegou a essa extensão, foi anunciado no final de semana que ele terá novos valores. Por enquanto ainda com aquele corte de 70% dos vencimentos em razão da pandemia, e Santos e o elenco ainda não chegaram a um acordo de quanto que vai retornar para os jogadores em uma saída ou quando voltar ao futebol, mas o Lucas Veríssimo teve essa majoração na sua renovação, né? Na sua extensão de contrato. O jogador, depois da partida contra o Delfim, aos microfones da Fox Sports, que transmitiu a partida pela Copa Libertadores da América, cobrou exaustivamente uma valorização do seu futebol. A única coisa que eu peço aqui dentro do clube é uma valorização, onde a gente já tive propostas aqui dentro do clube e o clube não valorizou até o momento. Então assim é difícil. Eu digo isso já diretamente para o Pérez. Agora, os 4,5 milhões que de fato foi divulgado pelo Globo.com e chegou à Vila Belmiro de proposta da Sampdoria, eu acho que elas não são interessantes. Porque praticamente você paga o Lucas Veríssimo, você vende o Lucas Veríssimo, o teu melhor zagueiro na atualidade, para pagar a dívida do Kleber Reis. Não faz sentido, sendo que o Kleber Reis jamais foi aproveitado na Vila, estreou com expulsão quando veio do futebol alemão, e como ele foi contratado por 2,5 milhões de euros, 55% só em 2016 pela gestão passada, e a atual gestão teve a oportunidade de pagar à vista 1,5 milhão e achou por bem não fazê-lo porque tinha outras prioridades, você perde um jogador para pagar outro que sequer está sendo utilizado. O Kleber Reis tem um contrato terminado no final desse ano, tem emprestado a Ponte Preta, onde o Santos ainda paga uma parte dos seus vencimentos. O presidente José Carlos Pérez disse recentemente que não aceita menos de 10 milhões de euros. Eu acho também improvável ele conseguir um valor vultuoso como esse, porque o Lucas Veríssimo nunca defendeu a seleção brasileira, não tem convocações em seu currículo, e o futebol pós-pandemia deve dar uma baixada nos valores. Eu não creio que aqueles valores estratosféricos, milionários, que tinham acontecido antes do coronavírus chegar no planeta, eles vão permanecer. Então eu acho pouco provável chegar nos 10 milhões de euros. Mas 4,5 milhões de euros, eu também não acho que seja motivo para aceitação. É só a gente lembrar do Bambu, o jogador que terminou o contrato, o Santos não levou absolutamente nada, e foi negociado essa semana que se passou, melhor dizendo, com o Nice da França, por 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais. Desse montante, o Santos só vai ficar com 4%, cerca de 1.800.000 reais. Acho que um valor aí próximo do que o Bambu conseguiu, até porque o Lucas Veríssimo não tem convocação para a seleção, enquanto que o Bambu foi titular no pré-olímpico e era constantemente convocado para a seleção sub-20, ainda no Santos, já era monitorado por clubes da Europa. Porém, no futebol nacional, apesar de ainda não ter tido um título vultuoso em nível nacional, ao contrário do Bambu, que já foi campeão da Copa do Brasil ano passado, o Lucas Veríssimo tem um know-how, um patamar maior que o do Bambu. Eu acho que se o Santos encontrar um valor próximo do que o Atlético Paranaense vendeu o Bambu para o futebol francês, eu acho que é o ideal. 10 milhões de euros vai ser muito difícil. E repito, se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, é extremamente importante. E se você gostou do vídeo, dá um like, tá bom? Todo dia tem vídeo novo aqui. Valeu, galera. Hashtag pronto. Falei. Fique com Deus.